Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio do podcast JVN. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista muito especial para quem empreende em Atibaia e região. Toda semana tem um novo episódio com muito conteúdo para você que tem sangue empreendedor. Então, antes de começar, já curte aqui o nosso podcast, compartilha com quem você acha que também pode curtir esse conteúdo, combinado? E não esquece também de ativar aí o sininho para ser avisado sempre que tiver novidade aqui no canal também. E aí, você gosta de investir? Precisa investir na sua empresa? Tem dúvidas como investir melhor o seu capital? Então, fica com a gente, porque hoje o meu convidado vai te ajudar com certeza. Ele é assessor de investimentos na Invest Smart XP, que tem escritórios aqui em Atibaia e em Bragança Paulista também. Hoje eu converso com o Rafael Granda. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Obrigado, Elaine. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Rafa, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. E para a gente começar muito bem aqui esse nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você é de Atibaia, passou uma temporada trabalhando fora e agora voltou, mas conta para a gente um pouquinho da tua história. Como é que foi a tua infância? Como é que é a família? Onde você se formou? Qual foi aí a tua trajetória, inclusive saindo de Atibaia, para você chegar no momento em que você está agora? Bom, tá joia. Vamos começar do começo, né? Então, eu sou nascido aqui em Atibaia, meu nome é Rafael Garcia Granda, né? O sobrenome Granda tem bastante gente Granda aqui em Atibaia com esse nome, principalmente quem já trabalhou no Hospital Atibaia, com certeza já viu algum Granda por lá, porque passaram vários. Aos 4 anos de idade, né? Eu era bem novo ainda, então desse primeiro momento eu não tenho muita lembrança daqui. Né, meu pai foi transferido, ele trabalhava na época na CESP, né, que depois acabou se tornando Electro, e hoje é Neo Energia, né, e a gente foi morar em Ubatuba, passei uma infância muito boa lá, né, muito rica, né, infância de criança mesmo, né, de estourar joelho, de chutar, de perder tampão do dedo, né, aquela infância bem gostosa, né, e lá os idos de 17 anos mais ou menos, eu entrei na universidade, né, vim para São Paulo, na época eu não conhecia nada ainda de mercado, né? Minha relação com o mercado financeiro ainda bem distante, né? Então eu estudei uma área de mercado, fui para o mercado de óleo e gás, né? Então eu estudei geofísica, né, na Universidade de São Paulo. E depois de me formar, fui trabalhar na área. E nisso trabalhei em alguns lugares no Brasil, né? Trabalhei em Minas, trabalhei no Pará, trabalhei no Piauí, trabalhei no Paraguai também, fiz alguns projetos fora. Depois me fixei no Rio de Janeiro. Foi por onde eu fiquei aí por uns 8 anos, né? Uns 8, 9 anos. E aí nessa época do Rio, logo que cheguei no Rio, cheguei solteiro, saí casado, né? E cheguei lá e reencontrei, né, a pessoa que eu já conhecia, que depois se tornaria minha esposa. E a relação com o investimento tem assim, é uma relação muito direta com ela, porque até esse momento né, da gente ficar junto, eu era o típico jovem que ganhava bem e gastava mais ainda, né? Então, eu realmente não tinha muita disciplina, né? Nesse sentido. E quase nenhum outro, talvez. E aí a gente foi se conhecendo, né? Ela foi me convencendo, né? Foi me explicando algumas coisas, eu fui pegando gosto, né? E, enfim, até que eu comecei, acho que gostar mais do que ela, né? Do assunto, mas ainda trabalhando na área de óleo e gás, né? Ela também é profissional, né? A gente trabalhava junto, né? Na mesma área. Então ela já ia me dando dicas, ia me explicando, né? Mais da importância em si de poupar lá para frente, né? Enfim, fui pegando gosto pelo assunto e a gente foi construindo a vida juntos aí lá no Rio. Ela também é de São Paulo, né? A Vanessa também é de São Paulo, né? A família está aqui ainda. E então a gente éramos nós e nossos amigos lá com uma história de vida similar, né? Também de outra cidade, conhecendo o Rio de Janeiro, enfim, né? Tendo uma vida diferente da que a gente teria aqui, questões culturais, tudo mais é tudo muito diferente, né? E depois disso, né? Aí veio e aí já vou passar aqui um botãozinho, né? Para passar rápido, né? Mas chegou aí a pandemia e ainda a gente estava nessa área, né, de óleo e gás, mas eu já investia há alguns anos, né, já tinha bastante conhecimento, né, tudo por conta, né, fiz alguns cursos, consumi muito material de influenciadores, né, e aí você vai vendo
alguns que passam o conteúdo realmente de qualidade, outros nem tanto, né? Muitos atrás só de seguidores, outros já realmente preocupados com a educação financeira das pessoas, e isso você vai formando, né, o seu conteúdo, vai formando suas percepções, né, construindo suas percepções, até o ponto que chegou a pandemia, né, e minha família é daqui de Atibaia, né, e hoje eu estou falando de Bragança, mas minha família é aqui do lado, né, tá toda em Atibaia, até o momento que chegou a pandemia, eu falei assim, bom, depois de muito Netflix, né, não vou negar, falei assim, preciso aproveitar esse tempo para fazer algo de útil, né, então foi aí que eu realmente pensei assim, bom, a gente já não tinha mais o interesse em voltar a morar no Rio, né? A gente já tinha vindo para cá, porque pagando aluguel lá muito caro e trabalhando remoto, não fazia muito sentido continuar. Então, logo no começo da pandemia, viemos, né? E aí, com isso, pensei, bom, é um momento, se eu for mudar de área, se eu for fazer alguma transição, é agora ou nunca, né? Ou vai ficar ainda mais difícil. Então, me inscrevi numa pós-graduação, né, do IBMEC, de investimentos, né, totalmente dedicada a isso, né, a assessoria. E aí o negócio que era para ser assim uma possibilidade de transição, ou ainda pensei, bom, no mínimo vou aprender a investir melhor e cuidar melhor do meu dinheiro. Então, no mínimo o curso vai se pagar dessa forma, né? Mas acabou se tornando algo muito maior do que isso, né? Eu comecei quanto mais eu me informava, quanto mais eu estudava o assunto, mais eu gostava. E aí se tornou algo muito natural para mim. Falei assim, bom, eu preciso seguir esse caminho, né? E foi combinando nessa direção. Então, nesse momento eu entrei em contato com o pessoal da Invest Smart, né? Eu fui me inscrevendo em alguns programas até que eu conheci o pessoal de Atibaia. Então, tudo se alinhou, né? A gente queria continuar aqui, eu queria vir para essa área, e aí, de repente, ao invés de um escritório lá no Rio, a 450 quilômetros da onde eu estava, tinha 1 a 5 minutos. Então, não tive muito o que pensar, né? Foi acontecendo ao ponto que, né, simplesmente aconteceu mesmo. Bacana. E, Rafael, nesse momento eu vou abrir um parêntese aqui, que eu acho que eu preciso fazer uma ressalva. Eu acho que eu falei o seu nome errado, eu acho que eu falei Gandra e é Granda. Granda, Isso? isso. Rafael Granda, como grande, como tudo que você fez até hoje, foi muito profundo, muito variado. E eu vou aproveitar para matar uma curiosidade que ficou aqui. Você fez geofísica. Como é que o menino Rafael, chegou a decidir cursar geofísica? Como é que foi esse seu projeto, essa construção para você? Certo. Bom, a geofísica, né, e aí é interessante tocar nesse ponto, porque muita gente que caía na geofísica, eu não sei como está hoje, porque já faz um bom tempinho, né, já vai fazer quase 20 anos aí que eu entrei na universidade, mas quem entrava na geofísica, muita gente caía de paraquedas, né, literalmente. Né? O meu caso não foi, eu realmente escolhi, né, porque a geofísica no vestibular era uma carreira, né, então você tinha lá algumas opções, e era a mesma carreira de física. Então, muitas pessoas prestavam física como primeira, segunda opção, e a geofísica, às vezes, terceira ou quarta. E as notas de física para entrar era mais difícil. Então, acabavam caindo de paraquedas, de fato, na geofísica. No meu caso, não. A geofísica sempre foi a minha primeira opção. Então, o que é a geofísica? Né? A geofísica ela estuda o planeta Terra através de métodos físicos, né? De medidas indiretas, principalmente, né? Usando os princípios físicos de gravidade, de eletromagnetismo e tantos outros. Né? Então, o que me atraiu na geofísica? Né? Eu sempre fui das exatas, né? Desde novo, assim, desde o colégio, né? Então, sempre sabia que seria algo nessa linha. Até esse momento de universidade não tinha muito interesse de seguir na área de licenciatura, né? Não tinha muito esse interesse. Hoje eu já vejo um pouco diferente, até pela profissão que eu exerço aqui, né? A gente tem muito esse lado quase que educacional, né? De falar com os clientes, de explicar muita coisa, né? Então eu gosto disso, né? Minha mãe foi professora, minha irmã é professora, meu cunhado é professor, então assim tá no sangue, né? E aí eu sempre gostei de aplicações dos princípios físicos, né? E a geofísica foi uma coisa que me interessou logo de cara, porque sempre me interessei por natureza, sempre gostei de natureza, do planeta Terra em si, né? Sempre fui curioso em relação a essas coisas. De repente vi uma profissão que juntava essas coisas.
E, assim, nunca tive medo de arriscar, né? Porque Uhum. provavelmente você não vai entrevistar outro geofísico aqui, né? Sim, E me chamou a atenção por isso, né? é, É diferente e muito interessante, muito interessante. não, sim, é bem interessante e realmente não tem muitos cursos, né, no Brasil de geofísica, né? A gente está falando de aí de eu posso não, seguramente estou desatualizado em relação a isso, né? Até porque já saí da área, Uhum. mas posso te afirmar que se passar da dezena, né, de universidades no Brasil que tem a graduação, né, sei lá, menos de 15 com certeza, né? E todas elas são públicas, porque é um curso que exige muito investimento por parte da instituição que oferece, né? Porque tem laboratórios super caros e tudo mais. Então, Uhum. é um curso que, se fosse particular, custaria muito caro. E aí não tem a Uhum. mesma demanda, né, do que uma Sim. medicina, do que, enfim, várias outras áreas mais tradicionais. Então, provavelmente não seria economicamente viável para as instituições privadas fornecerem. Então, por isso que você só vai encontrar a universidade pública. Entendo. E fazendo assim uma relação, né, com a tua formação, que eu acredito que seja uma área que exige também, né, muita avaliação de dados diversos e complexos, né, e muita exatidão. Como que você faz hoje, né, na área de finanças, de investimentos, né? E aí, já falando um pouquinho mais sobre isso, falando da Invest Smart, como é que foi o teu encontro com a Invest Smart XP e quais são os serviços oferecidos? A gente conversou um pouco antes desse nosso Uhum. papo aqui e você também mandou um material. A gente sabe que são muitos os serviços na área de investimentos e, né, de possibilidades. Fala um pouquinho, né, como é que Uhum. foi o teu encontro e quais são os serviços que a empresa oferece, né? Se eles são assim somente para empresas ou também para pessoas físicas que precisam também aí de uma ajuda para organizar a vida financeira, como você precisou um dia. Fala um pouquinho disso para a gente. Claro. Isso vai muito em relação, quando eu comentei, quando eu fui conhecer o pessoal daqui, né, do escritório de Atibaia, eu falo daqui porque acho que a gente está tudo na mesma região, né, e isso fez muito sentido para mim, porque o que acontece, a Invest Smart, ela faz parte de um grupo, né, um grupo financeiro muito grande, né, então a parte de investimentos que a gente faz dentro do ambiente da XP, né, é a parte Invest Smart, né, mas o grupo como um todo, a gente consegue atender tanto pessoas físicas como jurídicas, né, já respondendo essa outra questão, Uhum, em várias outras demandas. Então fica um atendimento completo, não fica aquele negócio, vou falar com o Rafael sobre a minha carteira, mas eu preciso falar com fulano sobre minhas outras soluções, meu gerenciamento de risco, né, minha sucessão patrimonial, meu investimento internacional, enfim, várias outras vertentes, né? E aí entra na questão dos produtos oferecidos. Tem a Invest Smart, que é essa parte de investimento, mas dentro do grupo a gente tem especialistas em várias outras áreas. uhum, Então, o que eu estudei principalmente, né, é a parte de investimentos, né, formação de carteira, tudo que tiver dentro do perfil do cliente, a gente vai sentar, conversar, ver qual que é o objetivo dele para aquele investimento, seja para curto prazo, para médio prazo, ou é aquilo, né, quero a minha independência financeira, é o que a gente mais tem, né, pessoas que uhum, estão aportando ali mensalmente, querendo já pensar nisso, né, jovens e tudo mais, mas assim, sem muito direcionamento, né, ou o que às vezes é pior, né, a pessoa está consumindo materiais aí sem muita estrutura, né, material principalmente de YouTube e tudo mais, e acaba consumindo coisas que não são daquele perfil, né, então a pessoa se arrisca numa operação mais perigosa, que ela não tinha conhecimento, enfim, né, coisas de todo tipo que a gente encontra aqui. E aí, indo na uhum, linha dos produtos que a gente tem, né, das soluções que a gente tem aqui, realmente assim, é muito diverso. Então, a gente tem a parte de crédito, por exemplo, que né, não sou eu que vou cotar, não sou eu que vou fazer, mas eu tenho especialistas aqui dentro. Então, uhum. o cliente, né, seja ele empresa ou pessoa física, chega para mim e fala assim, Rafael, é, vou comprar um imóvel, né? E aí é legal dessa relação, né, de assessor-cliente, quanto mais próxima ela for, melhor vai ser para todo mundo, né? Porque o cliente não vai desmontar uma posição, por exemplo, porque ele vai comprar uma casa. Ele pode, às vezes tomar um crédito vai ser melhor.
dependendo da Uhum. taxa, dependendo de como é que está a aplicação dele, qual era o objetivo da aplicação. Então, muitas vezes, tomar um crédito vai ser para ele mais saudável naquele momento, ele não vai se descapitalizar, ou enfim, né, as possibilidades são infinitas. Então, tem essa parte de crédito, tem consórcio, a gente também tem a parte de seguro de vida, a gente também tem especialistas aqui dentro que fazem isso há muitos anos. Então, a nossa ideia aqui é realmente, como um assessor, né, não, e além de assessor de investimentos, né, vai ser um assessor daquela pessoa. Né? Então, Rafael, meu plano de saúde está caro, será que a gente não consegue melhorar? Peraí, deixa eu consultar o nosso especialista aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer para você. Você quer qual hospital? Ah, vou passar isso para ele, e aí, é claro, eu estarei nas comunicações, né, estarei envolvido, mas aí cada um tem sua especialidade, né, a minha certificação é de investimentos, né, eu não vou vender o plano de saúde para a pessoa propriamente dito, né, mas eu posso direcionar para os especialistas aqui darem sequência no atendimento. E aí para a pessoa que está sendo atendida é muito mais fácil, porque ela não vai precisar, por exemplo, ter um monte de telefone na agenda dela. Rafael, preciso de tal coisa. Rafael, o meu câmbio. A gente também tem a mesa de câmbio, que vai cotar em várias instituições. A parte de crédito é a mesma coisa. Não é a Bismart, né? O grupo chama Bismart. Né? Não vai ser a Bismart. Vai ser uma parceira, vai ser o Santander, vai ser o Itaú. E a gente vai fazer a assessoria. Né? O nosso escritório é um escritório de assessoria, seja ela financeira, aqui da parte de investimento, ou de outros benefícios, de outras soluções. Então, é realmente muito abrangente. E a nossa ideia é estar perto dos clientes por causa disso. Né? A gente tem que estar perto para conseguir atender cada um da forma como eles devem ser atendidos, né? De uma maneira personalizada. Não é aquele produto de prateleira clássico do banco. Por favor, aqui não estou Uhum. criticando ou, enfim, qualquer coisa assim, Sim. né? Mas é o que acontece, né? No dia a dia, né? E até pela rotina e tudo mais, aquele produto de prateleira do banco, que é o mesmo para o João, para a Maria, para, enfim, para a Elaine, para o Rafael. E aqui não, aqui a ideia não é essa, a ideia é ter o produto da Elaine, é ter a solução para a Elaine. Elaine, isso não funciona para você por causa de A, B, C, ou isso é o mais adequado para você por causa de, enfim, qualquer outros motivos, né? E é por isso, de novo, Uhum. reforça a importância da gente estar perto, né? Entendi. E é muito importante o que você está dizendo, porque assim, aqui na região, né, e a gente fala do bloco todo que está em volta aqui de Atibaia, de Bragança, nós temos assim um pool de empresas muito variado, né, muito diverso. A gente tem desde a microempresa, daquele profissional individual, né, então você tem profissionais liberais, né, você tem empresas individuais, e mesmo você também tem grandes empresas, né? Tem muitas indústrias aqui. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês conseguem dar um suporte, né? Uma orientação para qualquer tamanho de empresa, qualquer segmento. A gente poderia dizer assim que vocês funcionam como um conselho, efetivamente, né? Tudo o que é relacionado com os investimentos, os recursos financeiros da empresa, do profissional e até de pessoas físicas, me corrija se eu estiver errada, assim, não só onde investir, mas é onde parar de perder dinheiro, como remanejar, é isso que eu estou entendendo? É mais ou menos assim o trabalho? Isso, a ideia, exatamente, e aí é exatamente a conclusão de tudo isso, né? O objetivo principal da gente ter esse monte de ferramentas é ajudar no custo. Então, Uhum. porque o nosso negócio principal é investimento. Só que se a gente ajudar o nosso cliente a economizar, ele vai investir mais com a gente. Vai Então, ter mais recurso para investir, claro, né? então é isso. A ideia, o negócio é melhorar o custo fixo daquela pessoa ou daquela empresa, ao ponto que assim, olha, vai sobrar mais caixa, ou vai sobrar mais para a gente fazer aquele aporte de longo prazo. Então, o princípio, a lógica por trás disso tudo é exatamente essa: é Uhum. conseguir atender o cliente de uma maneira que ele consiga gastar o recurso dele, né, ou investir em outras soluções, né, não só no investimento, mas pensando aqui, por exemplo, num plano de saúde, né, enfim, coisas que façam sentido para ele naquele momento. Né, então, Uhum. não vai ser. A gente dá muito exemplo aqui quando faz as reuniões com o pessoal do seguro de vida, e eles são muito bons nisso, que é você Uhum. combinar. Então, por exemplo, o que eu falo de combinar? Né? Você pegar a pólice de uma seguradora X e de uma Y, que as coberturas vão se complementar, só que uma aqui, nessa daqui está mais em conta essa, e essa daqui está mais em conta essa. O cliente está coberto de todas as formas.
Só que ele está Tá. pagando. É como você. Imagina você vai fazer um jantar e aí você Hum. sabe que a carne está barata no mercado A e o feijão está barato no mercado B. Só que tira o custo da gasolina. Você não vai precisar ficar indo de um para outro. É isso. Então você combina as coberturas e os custos de modo que o cliente vai ter o que ele precisa sem gastar R$ 1 a mais. É essa a ideia. Perfeito. E mesmo tendo a possibilidade de atender, né, todos os perfis de clientes, tem algum perfil que assim vocês estão mais preparados ou focando mais para atender aqui na região? Tem aquele perfil, olha, nós nos especializamos nessa região aqui. Qual é o perfil de cliente que vocês têm buscado mais? Ou, melhor ainda, que buscam mais vocês? Porque eu acredito que esse é um tipo de assessoria, né, que ajudaria qualquer negócio, a vida financeira de qualquer pessoa, mas talvez tenha aí, essa minha curiosidade, um grupo, talvez, aí de perfis de empresa ou de empresários que já tem essa rotina e que tem um desafio mais específico, mais recorrente e que procurem vocês com mais frequência? Olha, quanto a gente buscar, né, investidores, a gente tem investidores realmente de todos os tipos e tamanhos, né? Vamos pensar assim, né? Então tem Uhum, empresa grande, tem empresa pequena, tem investidor que está começando, que está com a carteira ainda, né, dando os primeiros passos, já tem investidor que já está mais consolidado, já tem um patrimônio mais relevante. A gente atende todo mundo. A gente tem uma equipe aqui já grande, né? A gente tem a parte de Bragança aqui e Atibaia. E eu acho que hoje o principal desafio, assim, pensando quem está buscando esse tipo de assessoria, né, não para nós, mas para os clientes, você uhum, não vai acreditar, mas é muito simples, é ser ouvido. tá. Porque, assim, eu acho que o principal desafio quando você vai buscar algum tipo de serviço, assim, nessa linha, é justamente isso, é você falar, passar uma mensagem para o profissional, para o assessor, para o correspondente bancário, para quem seja, e aquela pessoa receber aquilo assim, ativamente, né? A tal Uhum, escuta ativa, né? Que a gente vê tanto aí. Mas é isso. Eu acho que o principal desafio é esse, porque a pessoa chega e te relata um problema, ou uma particularidade, ou enfim, uma vontade dela, não sei. Às vezes a pessoa quer juntar dinheiro para viajar no que vem. Você uhum, vai falar que tá errado? Esses dias mesmo, fiz uma reunião com uma pessoa que é aposentada bancária, né, ela é bancária, inclusive, uhum. e né, se aposentou e acabou de voltar de uma viagem. O investimento dela é para isso, é para essas coisas, para ela ir Certo. a cada, sei lá, ano e meio, a cada dois, fazer uma viagem muito legal. E eu vou falar que está errado? Eu vou falar, não, você tem que Não. investir pensando no seu longo prazo. Ela está no longo prazo, né? Ela já está usufruindo de uma vida inteira de trabalho. Então é um objetivo muito diferente daquela pessoa que está começando agora. Então, se eu Uhum. chegar e apresentar para ela as mesmas coisas, ou né, ativos, produtos, ideias e tudo mais, do que para o jovem de 25 anos que está lá recebendo R$ 10.000 por mês e não sabe o que fazer com o dinheiro, eu não escutei nada do que eles me falaram. Né? Não, E a empresa a perfeito. mesma coisa, né? A empresa a mesma Sim, ideia. sim. E o que você falou faz todo sentido, porque se a gente pensar, né, e nem precisa pensar muito, o dinheiro, né, ele é um recurso para você realizar coisas, realizar metas, sonhos, né, sejam eles expandir o seu negócio ou como essa cliente que você mencionou, que o sonho dela é viajar, às vezes para algumas pessoas é constituir uma família com segurança, é como adquirir um imóvel, ou seja, ele é o recurso. Né? E essa questão que você falou dos bancos, eu acho assim muito interessante, queria te ouvir um pouquinho, porque a gente, há algum tempo atrás, vamos dizer, sei lá, uns anos, uma década talvez, a gente tinha muito esse serviço nos bancos. Né? Então, o gerente do banco, ele era o teu conselheiro, né, de investimento, e tinha uma preparação para isso. E aí eu acho que assim, uma onda é geral, não é numa instituição ou outra, né? É geral nos bancos, você não tem mais essa figura dentro dos bancos. Eles se focaram muito mais em ser o produto, né? E os gerentes ali, eles hoje têm um outro objetivo de atuação. E você acha, então, que essa função acabou migrando para esse novo tipo de empresa que é, né, o aconselhamento, é como a XP atua, né? Assim, agora você tem dois tipos de empresa, né? Você tem
a empresa de investimento, de orientação, de aconselhamento, de acompanhamento, e você tem o banco que agora é o produto, você não busca mais lá essa orientação, é mais ou menos isso? Você vê esse movimento nesse período? Olha, o que eu vejo disso é o seguinte, o que acontece, o que eu acho que acontece, eu não posso falar com propriedade porque eu nunca trabalhei em banco e Uhum. não, né, não tenho contato tão próximo a ponto de saber esses detalhes, mas a impressão que eu tenho é que, assim, o pessoal que trabalha em banco, muitas vezes, eles têm uma carteira de clientes tão gigantesca É, e aí eles não, simplesmente falta braço, né? Eles não é. conseguem atender, a pessoa pode ser a mais bem intencionada, o profissional mais qualificado, pode ser tudo isso, mas o dia Uhum. dele continua tendo 24 horas, né? E o ativo Sim, mais difícil é o tempo, né? Então, é. o que eu vejo, assim, disso tudo, inclusive os bancos têm se movimentado muito, né, nessa direção de corretoras, né? O próprio Uhum. Santander já tem um programa com assessores de investimento, o Itaú tem o Ion também, que é voltado para assessoria. Então, Uhum. e aí, porque assim, a função do assessor e do gerente é bem distinta, né? Então, É, e é difícil assim, por mais que quem fazia esse papel nos bancos realmente era o gerente, é. eu acho que falta braço, eu acho que é simples assim, porque o gerente não vai Uhum. ter tempo de acompanhar todas as reuniões institucionais que os bancos têm, todo o trabalho Uhum. institucional. Se for gerente de agência, então, coitado, é um BO atrás do outro. Então, Sim. não E vai eu acho que assim, conseguir a dar. própria evolução dos tempos, né, ela vai moldando o trabalho, porque assim, por um lado, assim, com o avanço da tecnologia, as pessoas puderam não ir mais para o banco. E cada vez que elas, né, assim que elas tiveram essa oportunidade, elas descobriram que elas nem gostavam mesmo de ir no banco. Então, hoje ninguém É, quer, né, um banco ou uma conta que ela precise ir no banco. Isso hoje, né, antes o que era visto, de repente, aí como um atendimento diferenciado, hoje é um incômodo você ter que você resolve tudo ali. Então, eu acho que o próprio movimento, né, da sociedade, dos tempos, eles foram moldando as coisas para serem diferenciadas. Então, é como você falou. Quer dizer, o banco ainda tem esse serviço, mas não é mais o gerente. Né? Eu tenho, por exemplo, colegas que. Tem uma amiga que se aposentou como gerente de banco, então ela pegou o início, né, desse movimento inicial. Ela falou assim: olha, os meus colegas, eles eram verdadeiros conselheiros financeiros. Hoje não existe mais, né? Essa galera foi se aposentando, como ela agora se aposentou também, e o que foi vindo foi uma nova leva de profissionais separados, né? Então você tem o gerente ali que vai atender um fluxo muito grande e assim não é para estar atendendo pessoas pessoalmente, né, presencialmente na agência. Isso tudo foi migrado também, né, para o online. E aí você tem dentro núcleos de assessoria também, mas aí assessoria para o produto deles, né? E aí a gente tem empresas como a que você atua, que aí assumiram esse papel, né, de uma assessoria, de uma orientação mais abrangente, inclusive, acredito eu, com parceria aí com vários bancos, e aí tem condições, inclusive, de orientar, né, qual que é a melhor composição para aquele cliente especificamente, é isso? isso foi um ponto muito importante esse que você tocou, que é justamente o que acontece, né? As corretoras, de modo geral, e a XP é uma delas, né? Ela tem essa ideia de shopping financeiro, né? Então, quando você vai atrás de um produto, né? Você vai, assim, bom, eu quero investir, o que que eu vou fazer, né? Eu vou falar com o meu assessor, ou enfim, né? Vou fazer por conta própria. Você vai numa plataforma de banco, e aí eu, de novo, né? Não sei porque eu já não uso faz muito tempo, né? Investimento dentro de banco, mas eu imagino que sim, eu imagino que tenha os ativos do banco e talvez alguma coisa, uns fundos ali de investimento de outras gestoras, normal, né? Mas aqui não, aqui você vai ter o mercado inteiro, né? Então você vai Uhum, ter, inclusive dos bancos, né? Vai ter aqui ativo de banco, vai ter ativo do tesouro, né? Aqui nos bancos também tem, mas vai ter a parte de bolsa, vai ter a parte de fundos de investimento, previdência, tem uma infinidade de produtos, né? De alternativas, né? Para esse cliente. Então, em termos, assim, e outra coisa que a gente gosta de pensar, assim, a gente pensa que o produto em si, né, a taxa em si, vamos pensar, né, nos valores, né, porque daí tem muita gente que se atém muito a isso, mas está pagando quanto? Mas está pagando quanto? Sim, tudo bem, faz sentido você se interessar e você se importar do quanto que o rendimento, quanto está sendo o rendimento do seu investimento. Mas a taxa vai ser uma briga infinita, vai ser o XP vai lançar um CDB com uma taxa X,
aí vem a Caixa, lança um X+1, aí vem o outro, lança um X+2, vem a Sicredi, lança outro. Isso é normal, essa briga por taxas vai ser normal. E, particularmente, eu não entro em briga de taxa, né? A gente aqui, a assessoria, não é isso, né? Não é a gente ficar aqui se degladiando para ver quem consegue 0,5% a mais. Não é essa a ideia. A ideia nossa é fazer um atendimento muito mais geral, né, muito mais abrangente do que esse CDB específico. Então, a ideia aqui é compor todo um universo, toda uma carteira, acompanhar esse cliente, né, e tudo mais. Então, é nesse sentido, assim, entendeu? Perfeito. E aí, já que você faz parte da sua atividade, né, avaliar o mercado e os movimentos e o que tem aí de tendência, o que tem de possibilidade, como é que você tem avaliado, focando aqui na região de Atibaia, né, considerando o perfil, né, dos investidores aqui, as possibilidades que a gente tem nesse momento, o que você vê em relação ao desenvolvimento aqui, como é que essa região está, né, em termos assim até de educação, de cultura para investimento, quais são, se tem algum desafio específico aqui da nossa região ou de oportunidade, o que você consegue, que leitura você faz aqui da região em relação ao desenvolvimento econômico e de investimentos? Olha, a nossa região aqui é muito boa, né? Não precisa, assim, não precisa muito para a gente enxergar isso, né? Assim, é uma região muito rica, né? Com bastante emprego sendo gerado o tempo inteiro, muitas empresas que já estão aqui, outras vindo, né? Alguns parques empresariais, industriais aqui na região. Isso contribui bastante, né, para o desenvolvimento. E não só o desenvolvimento, recurso financeiro em si, né? Eu acho que o desenvolvimento humano é muito importante, né? Então a gente vê aí escolas, né? Cada vez mais escolas abrindo aqui na região e as empresas investindo em treinamento, né? Eu participei, né, desse evento até que a gente se conheceu de RH e ver o engajamento do RH no treinamento, no desenvolvimento dos colaboradores. Isso contribui muito para a região, né? Talvez no curto prazo a gente não perceba isso assim, né? De um dia para o outro, né? A gente não vai notar isso de um ano para o outro, mas isso se mantendo, né, essa preocupação com o desenvolvimento do principal, vamos pensar, não gosto de falar assim, mas o principal ativo, né, que é o ser humano, né, isso daí vai ser sempre, né, as pessoas, né, vão ser sempre o principal ativo de tudo. Então, esse desenvolvimento que você comentou, eu vejo muito em linha com isso, né, acho que quando a gente tem empresas que estão preocupadas com o desenvolvimento dos colaboradores, natural que a sociedade em volta se desenvolva também, né, do que só aquela relação ruim que às vezes acontece ainda, né, quanto mais a gente, não vou falar para o interior, mas quando a gente vai para regiões de menos recurso financeiro, a gente vê muito, né, uma exploração realmente do capital, né, assim, olha, se você é uma peça e você não me serve mais, entra outro e assim vai, não tem desenvolvimento daquele profissional dentro das corporações, isso não ajuda em nada, né? Isso não é sustentável nem para aquela própria empresa, né? Então, quando a gente vê esse cenário, e a gente tem notado isso, né, que o pessoal que vem buscando o nosso trabalho, e tive a oportunidade recente aí de conhecer o pessoal lá no Agrupa, né? Achei muito legal. Então, isso tudo, assim, deixa a gente muito otimista, né? E aí, partilhando um pouco da minha experiência pessoal fora daqui, né? Eu trabalhei, né, que eu comentei no começo, né? Eu trabalhei em algumas cidades em Minas, né? No interior de Minas, trabalhei em umas cidades no Pará, no Maranhão também trabalhei, no Piauí, e são realidades muito distintas da nossa, né? Então, assim, a gente é muito privilegiado de estar numa região como a nossa aqui, de estar no Sudeste, onde está acontecendo muita coisa nesse sentido de empresa, né? Eu digo privilegiado nesse sentido, né? Claro que outras regiões também têm suas vantagens, mas falando exclusivamente de negócios e de oportunidades, a gente está muito bem servido aqui, né? Então, por conta disso tudo, eu vejo com muito otimismo. E claro, né, a gente está passando por um ciclo econômico de aperto, né, de juros lá em cima já faz um bom tempo, isso tudo também afeta, né, o crédito fica muito caro e fica difícil, né, a vida do empresário de expandir, né, a gente sabe disso, porque a gente participa, né, dessas reuniões com crédito e a gente vê essa dificuldade dos empresários de conseguir um crédito que seja minimamente sustentável, né, para ele conseguir investir e pagar esse crédito e ter um lucro, né, porque se ele for investir para pagar o crédito, ele não vai fazer isso, não faz o menor sentido, né? Então, a gente vê com otimismo e assim, essa tendência
de queda dos juros, né, da Selic, se concretizando para os próximos anos, a gente acredita muito que vai ser muito positivo para a região como um todo. Maravilha. E falando nisso, né, como é que você está vendo esse nosso momento aqui econômico, né? A gente tá vendo a economia, né, dar alguns sinais ainda tímidos, né, de recuperação, mas parece que, né, em passos aí um pouquinho mais firmes. A gente já vê, né, a taxa de confiança no Brasil crescendo, o PIB também, né, o Banco Central dando aí sinais de que em agosto deve começar a reduzir taxa de juros, talvez até por uma pressão, né, do próprio mercado, que já não aguenta mais, né, taxas assim tão altas, mas assim, o dólar, né, que está se mantendo abaixo de 5, quer dizer, a gente tem sinais aí, né, algumas evidências que estão mostrando que os investidores, as empresas estão vendo o Brasil com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de confiança. Queria saber como que você está vendo isso, se você também está otimista, e como isso impacta nos investimentos e nas perspectivas aí para as empresas. Olha, de otimismo, assim, acho que pensando em taxas, né, em coisas assim, acho que a gente está mantendo uma linha sempre de cautela, né? Então, a Sim. gente busca manter pensando em formação de carteira, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, a gente sempre busca cautela. Tem clientes de perfis diferentes, lógico, tem cliente que não quer saber absolutamente nada de risco, tem cliente que quer ficar exposto totalmente. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente faz esse filtro, né? Como é que a gente vai lidando com isso? É justamente nas conversas, né? A gente vai vendo, porque às vezes o cliente ele quer estar exposto a risco, mas é aquele cliente que começou a investir na segunda metade de 2020 ou no final de 2019, que estava tudo subindo. Então ele quer risco quando está positivo, né? Mas enfim, mas isso é normal, né? As pessoas vão se conhecendo, né? Eu sempre falo isso para os clientes, novos clientes principalmente, né? A gente está se conhecendo, você está se conhecendo como investidor e tudo bem. A gente vai errar, a gente vai ter momentos aqui que vai ter que fazer uma correção de rota, né? E tá tudo certo, né? A ideia é ganhar a maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? A gente sempre fala isso. E aí, já pegando esse gancho com o que você comentou, de como que isso afeta, eu tento fazer assim, como eu sempre falo em longo prazo, né? E longo prazo aqui eu estou falando para frente de 10 anos, né? 10, 15 anos, a gente evita, né, fazer muito movimento assim, pensando no que está acontecendo no curto prazo. É claro, isso não quer dizer que a gente não vai aproveitar oportunidades que aparecem, não é isso. Mas a gente também não pode pegar uma carteira e mudar ela totalmente porque o juros está alto ou baixo, né? A ideia realmente do assessor também é pegar esses movimentos e tranquilizar o cliente. Falar assim, olha, isso é normal, o mercado é cíclico, a Selic também já estava alta lá em 2016, depois caiu, agora subiu, depois vai cair de novo. Vai chegar no mesmo patamar ou vai repetir o mesmo comportamento histórico? Provavelmente não. Mas o comportamento cíclico de altas e quedas, né, inflação que sobe, que cai, que vai, que vem, isso é esperado, né? Isso faz parte da dinâmica do mercado, né? Então, a nossa ideia de assessor também é ir nessa linha, né? De assim, olha, tudo bem a gente aproveitar essas oportunidades agora que fazem sentido, vai te proteger, mas não vamos abrir mão de tal coisa, né? Não vamos abrir mão de tal coisa. Então, porque é muito comum, né? Quando tem esse momento de otimismo, ele não pode ser confundido com euforia, né? Porque senão aí você se expõe a um risco ao qual você não deveria. E é aí que quando, por exemplo, né, a gente obviamente que não quer que isso aconteça de novo, mas foi no momento de euforia que estourou o Covid. E a bolsa derreteu, né? Em poucos dias, semanas, ela foi para metade do valor. Então, se é um cliente que não está acostumado ou que não está pronto para esse risco, ele vai ter um problema sério, né? Ele vai assustar, ele vai vender aquilo naquela hora. Então, e aí ele perdeu, né? Porque logo depois a bolsa voltou. Então, assim, eu acho que nessa linha assim de otimismo e de euforia, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Com esses movimentos muito bruscos em direção ao que está todo mundo fazendo. É isso que eu quero dizer.
Perfeito, eu entendo e concordo com você. A gente precisa mesmo, né, ter cautela, respirar fundo, não se empolgar, ao mesmo tempo que também, acredito eu, não seja bom, né, um pessimismo e um desespero, um pânico, né? Acho que nenhum Claro. dos dois extremos pode ser favorável. Mas você, assim, bem objetivamente, você diria assim, sabe, que você está sentindo algum movimento nas empresas, né? Eu acredito que do seu lado você continue com os pés bem firmes e só orientando que tem chão firme para fazer. Mas as pessoas começaram a se soltar um pouquinho? Você acha que tem, inclusive, um cheirinho aí de que, opa, não se empolga muito? Ou não, né? Ainda está bem, as pessoas estão mais na reserva, né? E quando eu digo pessoas, eu estou incluindo executivos de empresas também. Não, aí eu acho que eu separaria um pouco entre pessoa física e jurídica. Pessoa física, Tá. sim, estou sentindo mais interesse, falando aqui, né, mais claramente entre renda variável e renda fixa, né? Uhum. Mas tenho sentido sim mais interesse, o pessoal tem visto mais, tem aceitado mais, né? Até para não ficar de fora, né? Vamos pensar assim, né? Assim, nunca, pô, vai começar a subir agora, eu fiquei um ano inteiro aqui com esse negócio parado, e agora que está subindo eu estou de fora, né? Não, né? Não é essa a ideia. Mas empresas eu ainda vejo meio tímido, assim, pelo menos aqui não vi nada muito concreto disso, assim, até porque o crédito continua caro, né? Eu acho que isso vai mudar à medida que o crédito começar a ficar barato, né? Porque tem, Uhum. muito, tem muita empresa querendo tomar crédito, porque precisa para se alavancar, ou para investir, ou para, enfim, para não descapitalizar, mas está tendo dificuldade, e o crédito está caro, né? Então, acho que essa vai ser a grande virada de chave, assim, quando realmente a Selic começar a cair, quando realmente as taxas de juros de empréstimo, né, de crédito no modo geral começarem a cair, aí sim acho que aí vai ter um movimento bem forte, e aí que é o cuidado que você tem que tomar para não baixar os juros de uma vez, porque daí a inflação de novo, se você abaixa de uma vez a inflação, você, opa, peraí, eu estava quietinho aqui, mas olha eu de novo, né? Sim. Então é esse que é o equilíbrio, né? Então, Cautela, sempre. resumindo aqui, a receita é cautela e, mais do que nunca, né, um aconselhamento, uma orientação profissional, né, que leve em conta todas as circunstâncias e consiga, né, fazer alguma projeção com base aí, né, em cenários reais. Isso é muito importante, né? Daí eu acredito que seja a grande importância, o grande valor do trabalho de vocês. E a gente pode, então, dizer aqui para os investidores, para os empreendedores e empresários de Atibaia e região que podem procurar vocês aí, que tem opções para esses cenários todos, para que eles fiquem mais seguros e consigam avançar, ainda que num ritmo mais lento, mas com segurança. É isso? Isso. É o nosso escritório, né? A nossa empresa, a Invest Smart, né? Ela atende o Brasil inteiro, né? A gente está aqui na região fisicamente aqui, né? Mas estamos presencialmente em todas as regiões do país, né? O escritório tem um pouco mais de 10 anos de história e cresceu muito, né? Desde então, já são aí mais de 17 bilhões sob nossa custódia no Brasil inteiro. Então, é uma empresa realmente que já está num franco crescimento, né? Hoje a gente está figurando aí entre os principais escritórios dentro da XP, né? Que é a principal corretora do país, né? Então, a gente está muito bem posicionado em relação a isso. Tudo isso, claro, né? Foi construído com muita cautela, claro, com uma certa audácia, né? Porque precisa disso para empreender também, né? Se o empreendedor não tiver aquela pimentinha, né? Não sai do lugar também, né? A gente sabe disso. Então, só que assim, é construído com muito esforço, muito trabalho, muita cautela. Assim, a gente tem essa dedicação com nossos clientes diariamente, né? A gente, inclusive, esses números, né, que a gente fala de custódia, de presença nacional, né? Ainda não em todos os estados, mas já em todas as regiões. E esses números são muito importantes, mas para mim o número que mais importa é a nossa nota, né, de atendimento, Uhum. que quem nos dá são os clientes, né? Então, assim, para nós é motivo de muito orgulho estar acima dos 90 desde sempre, né? Uma nota que vai de menos 100 a mais 100, a gente está sempre acima de 90. Então, isso para nós é muito positivo, né? Mostra tudo isso que você falou, né? Da cautela, da gente estar perto dos clientes, né? E ter esse acompanhamento profissional, né? Faz toda a diferença. E é isso, né? A gente está aí para realmente atender a tudo e a todos, né? A nossa ideia é realmente ser esse braço direito das pessoas, das empresas, trazer o que a gente tem de melhor solução
E é o que eu sempre falo, no mínimo é uma referência, né? Às vezes a pessoa, não, mas o meu seguro aqui de vida está mais barato com fulano. Tudo bem, não tem problema, ótimo. Então vamos investir mais, não tem problema. O que eu quero é te trazer uma segunda opinião, né? Às vezes a gente se acostuma, né, com uma cotação dali, uma cotação daqui, e não pede uma segunda opinião. Então, a gente está aqui para conseguir fazer tudo isso. Não, com certeza a gente fica muito feliz, né, com a presença da XP aqui na nossa região. A gente sabe, o mercado conhece, né, a tradição, a reputação da marca XP, né, de tudo que vem junto com isso, toda essa expertise, né, esse pool de profissionais aí tão diverso e muito experiente, né? Conversando com você, a gente entende isso, e eu acho que é, inclusive, um diferencial teu, né? Conhecer tão bem, ter nascido aqui na região, conhece aqui, né? Foi para outras experiências, voltou com a bagagem ainda mais cheia aí de experiências, e está à disposição para ouvir os empresários aqui, junto com toda a equipe, como você mencionou. Então, a gente vai deixar aqui na legenda, nos créditos aqui também, todos os seus contatos e o site, para que as pessoas conheçam, porque isso é fundamental, né? Para quem está fazendo um projeto, começando um negócio, ou né, já tem um negócio há muitos anos, mas com todo esse cenário econômico que a gente está passando, precisa, né, de precaução, segurança, para poder seguir, ter perenidade, sustentabilidade no seu negócio. Então, é muito importante, e eu acredito assim que vai fazer muita diferença aqui para a gente. Né? E aí, olhando um pouquinho para o futuro, Rafael, eu queria entender também assim, um pouquinho das suas perspectivas, né? Já tem um tempo que você voltou aqui para a região, e eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que estão as suas perspectivas pessoais, profissionais, agora que você voltou a morar para cá, né? Como é que essa mudança influenciou a sua visão aqui de atuação, de futuro? Conta um pouquinho para a gente como é que estão os teus planos também. Tá. Bom, sobre isso, né, até uma das, além de tudo aquilo que a gente já conversou, um outro fator aqui que possivelmente o principal, inclusive, da nossa permanência aqui na região foi o nascimento da nossa filha, né, a Alice, né, então é uma mudança de vida, assim, completa, né, quando você se torna pai e mãe, né, então quando ela nasceu a gente olhou um para o outro e falou assim, bom, é melhor a gente ficar por aqui, né, então, e aí todo o resto foi acontecendo da forma como eu comentei. E isso vai muito em linha com perspectivas, né? Porque a gente não escolheria um lugar para a gente chamar de casa, né? Embora eu tenha nascido aqui, a gente não escolheria um lugar que a gente não gostasse e não visse com muito bons olhos, né? Então é isso, eu vejo assim, aqui a gente vê o desenvolvimento da cidade, das estruturas em si, os serviços, inclusive serviços públicos, né? Serviços privados e públicos de muito boa qualidade. A gente vê a parte do desenvolvimento urbano, dos bairros crescendo, e isso tudo para nós é muito importante, assim, porque eu não sei se a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então a gente está numa cidade que a gente se sente bem e gosta, né, de estar aqui, isso é o primeiro passo, né? E aí você encontrar uma profissão que você gosta, que você se identifica, tudo fica mais fácil, né? Tudo vai acontecendo. Então, como eu vejo para os próximos anos, é isso. Contribuindo o máximo que eu puder como profissional e como cidadão de Atibaia, né? Para a cidade, para os negócios e para as pessoas, até porque minha filha está aqui. Então, acho que motivação maior do que essa é difícil de encontrar, né? Então, eu vejo assim, parte de negócios, tudo isso que a gente já comentou, e parte de sociedade eu vejo também com muito bons olhos, assim, por conta de tudo isso. Então, toda essa qualidade de vida, né, que a gente tem aqui em Atibaia, né, Atibaia recentemente, né, ficou em primeiro lugar no índice DH, e aí a gente vê essa questão toda de qualidade de vida, de saúde, educação, né, segurança. Isso é bom até para os negócios, né? É bom para a nossa vida, é bom para quando a gente está feliz, está seguro, sabe que a família da gente tem qualidade de vida, de serviços e tudo mais. Eu acho que isso
torna a cidade, e eu posso falar da região como um todo, né? Porque as outras cidades aqui na região também não ficam atrás de um bom desempenho nesse sentido. Também acredito que é uma região privilegiada, né? A gente fica feliz com isso. Então, isso também acaba deixando a região assim toda mais próspera e atraindo também mais empresas. É um ciclo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí entra de novo naquilo que a gente comentou do evento, né? Empresas preocupadas. Só empresas também, né? Dependendo do tipo, não vai agregar tanto, assim, vamos pensar, né? Mas empresas com RHs ativos, empresas preocupadas em contribuir para os colaboradores e para a sociedade onde elas estão, né? Isso vai fazer toda a diferença, né? Que nem no primeiro mês, primeiro ano, talvez não fique óbvio, né? Não seja fácil de identificar. Mas à medida que as coisas vão acontecendo e os profissionais vão se formando dentro dessas empresas e contribuindo cada vez mais para o entorno deles, aí todo mundo ganha. Maravilha. E com planejamento, que é a palavrinha-chave aqui, fica muito mais fácil, né? Com as contas bem planejadas, fica mais fácil sonhar, não é isso mesmo? Sim. E olha, o tempo passou voando, né, Rafa? A gente foi conversando aqui, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu queria, para te provocar um pouquinho, fazer uma pergunta final aqui. Fala para mim, Rafael, o que é que te move? O que me move? Olha, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu ajudo, né? Eu tenho certeza de que eu ajudo muitas pessoas a cuidar um pouco melhor do futuro delas e dos próximos, né? Tanto entes, vamos chamar assim, né? Para o lado, né? Seria cônjuges, irmãos e afins, e os filhos também, né? E isso me motiva muito, né? Claro que tem minha família também que me apoia sempre, desde a geofísica, né? Quando ninguém sabia o que era e me apoiaram, né? Me ajudaram a ir para São Paulo, a estudar, né? E tudo mais. Então eu focaria nesses dois pilares, né? A família e a diferença que eu acredito que eu faço na vida das pessoas, fazendo o meu trabalho, né? Porque eu faço com muita seriedade, eu acordo todo dia a fim de ajudar, a fim de contribuir, né? E a gente sabe que não são todos profissionais que pensam assim, enfim, né? Isso faz parte também, né? A gente acontece, mas o que chega para nós aqui a gente sempre atende com muito carinho, com muita seriedade e tenta ajudar o máximo que a gente pode desse ponto em diante. Maravilha, gente, incrível. Eu tive o grande prazer de conversar aqui hoje com o Rafael Granda. E, Rafael, quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje com a gente. Foi, assim, muito esclarecedor. Espero que você volte outras vezes para conversar com a gente, porque é um assunto assim que tem sempre muitas novidades, oscila bastante. Acredito que você tem Sim. bastante a contribuir conosco aqui. E eu queria deixar agora um espaço para você mandar sua mensagem, falar alguma coisa para o pessoal que está te acompanhando até aqui, já te agradecendo de antemão. Bom, eu que agradeço, né? Foi um convite aqui que eu aceitei né, com muito prazer, foi muito legal, né? Minha primeira vez aqui falando aqui, espero que tenha sido tudo certo, né? Espero que tenha ido tudo bem. Gostei bastante, espero voltar sim. Ao pessoal que está ouvindo, né, que está acompanhando, agradecimento aí pela atenção, né, por toda essa conversa, né, de estar nos acompanhando durante todo esse papo. Fico à disposição para a gente bater um papo, tomar um café, seja em Bragança, né? O nosso escritório de Bragança fica no Euroville e o de Atibaia fica no Carraro, ali do lado do São João, né, e do hospital. Então, são duas localizações bem conhecidas nas duas cidades e a gente também atende dentro das empresas, né, onde fica mais fácil para o cliente, né? Às vezes o cliente é médico, às vezes tem um consultório próprio, fica mais fácil, né, de ir até os clientes. Então, assim, o nosso trabalho como eu já falei, né, é personalizado, e é para ser assim, né? A carteira da Elaine é a carteira da Elaine, ela serve para a Elaine e para a Elaine apenas, né? E a do Rafael é do Rafael e é isso aí. E é assim que tem que ser. Não adianta a gente pegar um vídeo de YouTube da pessoa falando faz assim que vai dar certo, que não é bem por aí, né? Cada pessoa tem suas necessidades, tem seus objetivos, suas possibilidades, né? Então, o nosso trabalho é estar aqui para ajudá-los aí a investir e alocar seus recursos de maneira inteligente, né, de maneira otimizada, para que suas metas sejam cumpridas e lá à frente os objetivos também. Maravilha, Rafael, olha, muito obrigada, muito sucesso para você.
E para vocês que acompanharam a gente aqui, né, até o final, quero também agradecer demais. A gente encerra por aqui, então, mais esse episódio do podcast JVN. Agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente, agradecendo todo esse conhecimento que o Rafael compartilhou conosco. E para que todo mundo, né, não esqueça de curtir, de compartilhar esse episódio, acompanhar a gente. Se tem sugestões de temas, né, ou de entrevistados que possam, assim como o Rafael, vir aqui compartilhar tanto conhecimento com a gente e ajudar os empresários e empreendedores aqui da nossa região, é só mandar a sua sugestão, pode ser pelo direct do nosso Instagram ou pelo e-mail também. Tem um e-mail específico para isso, é o podcast@jornalvisãodenegócios.com.br. Esse podcast é uma realização do JVN, com produção da AP43 Produtora, que é especialista em produções de vídeo, de transmissões, e o apoio da Muqueca Publicidade. Se você quer saber como que elas podem ampliar o alcance e a imagem da sua marca, é só clicar nos links aqui embaixo também, conferir lá nos sites, nos canais oficiais também, o super trabalho que elas podem oferecer para vocês, tá bom? Eu fico por aqui, e se você também gostou dessa conversa, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo, e semana que vem eu estou de volta com mais uma entrevista no YouTube e no Spotify. Até lá, tchau, tchau!